Bom dia, gente, tudo bom? Eu sou a Isa e você está no Lido Lendo, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje vim fazer a resenha de um livro que foi o melhor livro que eu li em 2015, que foi um dos melhores livros que eu li na minha vida. E se você acompanha o Lido Lendo já sabe qual livro é esse, né? Que é o Detetives Selvagens, de Roberto Bolanho. Gente, eu fiquei louca com esse livro, louca. Falei pra todo mundo e aí um monte de gente começou a comprar o livro só baseado na minha opinião, só que é um livro diferente. Então, ao mesmo tempo que eu não queria fazer resenha dele, eu precisava fazer. Porque eu preciso explicar pra vocês o que aconteceu entre nós dois, sabe? Para eu ter gostado tanto do livro. Porque a história é simples, tá, gente? Mas é um livrão. É um livro muito bom. E como eu conheci Roberto Bolanho? Vocês sabem que eu adoro o escritor Javier Cercas, é um dos meus autores preferidos. E um dos livros dele, eu não me lembro se foi Velocidade da Luz ou Soldado de Salamina. Agora eu não tô lembrando, mas eu acho que é Velocidade da Luz. E ele aparece fazendo o papel dele mesmo, dando dicas de como continuar escrevendo, de como terminar um romance, uma história. E aí eu fiquei curiosa, nunca tinha ouvido falar em Roberto Bolanho, e fui atrás para ver o que ele tinha escrito, se me interessava ou não, e eu descobri que ele era amigo pessoal de Javier Cercas. Aí eu fui no Scoob ver se tinha alguma resenha de algum dos livros, e eu achei a resenha que mudou minha vida, que é essa aí, presta atenção. E eu achei essa resenha sensacional, porque com uma linha a pessoa me convenceu a ler o livro. Eu achei fantástico. Chega de conversa mole, vamos começar a resenha, né? Bom, gente, a história principal de Detetives Selvagens é ridiculamente simples. É muito simples. A história inicial se passa no México, mais precisamente na cidade do México, década de 70, onde dois amigos, Ulisses Lima e Arthur Belano, que são poetas e boêmios, estão procurando pistas de uma também poeta que nasceu no início do século XX. Essa mulher, que é Cesária Tinajero, tem uma história muito obscura, porque ela lançou esse movimento, o real visceralismo, na década de 20, e lançou uma única revista com suas ideias e coisas que ela escreveu, e também participação de outros poetas da época, e depois ela sumiu do mapa. Ninguém nunca mais soube notícias dela. E os dois amigos, querendo reviver esse movimento, relançaram o real visceralismo e começaram a pesquisar todas as pistas, porque eles queriam saber o que tinha acontecido com Cesária. Pronto, é isso. O livro é isso. A história principal é essa. Gente, é muito simples. Porém, é aí que começa toda a genialidade de Roberto Bolanho. Você acha que vai ler uma história simples de dois amigos se passando por detetives atrás de pistas sobre uma mulher do passado. Lê do engano. Roberto Bolanho pega você, te vira de cabeça para baixo, te sacode, te amassa, te joga num canto e você fica ali sofrendo na sua insignificância. Nossa, que drama, né? Mas porque foi exatamente assim que eu me senti quando eu percebi a estrutura do livro, quando eu vi que o livro não era só isso. É muito mais do que isso. E a grande estrela aqui do livro não é a história, é a forma como ele escreveu o livro. É sensacional. E para que vocês possam entender o livro e sofrer junto comigo, eu preciso explicar a estrutura dele. E é nesse ponto que eu fiquei na dúvida se eu faria ou não a resenha de Detetives Selvagens, sabe, gente? Porque eu achei tão legal perceber isso, minha cara foi tão no chão quando eu percebi quanto ingênua eu era. e eu acho legal vocês também perceberem isso, mas tudo bem, vocês pediram muito e eu decidi fazer. Bom, o livro é dividido em 3 partes específicas e bem diferentes. A primeira se chama Mexicanos Perdidos no México e ela começa em 1975. A segunda parte se chama Os Detetives Selvagens, que começa em 1976 e vai até 1996. Então a gente tem aí 20 anos de história. E a terceira parte é Os Desertos de Sonora, que se inicia em 1976.
Então a gente tem um início, uma parte inicial e uma final que se complementam, e a parte do meio é sensacional. Bom, vamos lá. E na primeira parte do livro a gente fica conhecendo um rapaz chamado Juan García Madero, que é um jovem que acabou de entrar na faculdade, na Universidade do México, e ele sempre teve o sonho de ser escritor, de trabalhar com literatura, só que foi convencido pelos tios, na verdade foi obrigado a fazer direito. E a gente começa a acompanhar a vida dele, né, os dilemas de estar infeliz no curso que ele faz. Até que um dia, do nada, uma pessoa falou que ele tinha que fazer parte do movimento real visceralista. E ele não sabia o que era, nunca tinha ouvido falar, e resolveu ver o que era aquilo. E começou a se encontrar com pessoas que faziam parte daquele movimento. E ele ficou completamente, sei lá, seduzido pelo meio, porque eram escritores, poetas, que discutiam poesias, que discutiam autores, e que viviam na boemia com mulheres, bebidas, drogas e por aí vai. Então a gente fica conhecendo o dia a dia desse rapaz, né, desse Juan Garcia, e o relacionamento dele com essas pessoas do real visceralismo, desse grupo, as primeiras experiências sexuais, o envolvimento dele com prostitutas. E eu comecei a ficar desconfiada do livro, porque eu achei que ia ser simplesmente a história de vida de um menino, de um rapaz novo que começa a ter experiências na vida, né? Eu comecei a ficar entediada. Na verdade foi isso. Não que a história seja ruim, mas é que eu já estava esperando, já gulosa, né? Já estava esperando muita coisa desde o início, né? Estava com expectativa lá em cima. E é nessa primeira parte que a gente fica conhecendo os personagens principais, né? Como eu já disse, o Ulisses Lima e o Arthur Belano, e os amigos dele, o grupo de amigos dele, as coisas que eles faziam, e já pegando pistas para conhecer o passado da Cesária Tinarreiro, que é a escritora que fundou o Real Visceralismo. E aí a escrita vai melhorando, a história começa a ficar mais envolvente, começa a te deixar mais curioso, personagens fantásticos já aparecem aqui nessa primeira parte, e quando ela termina de uma forma, no mínimo, curiosa e assim, bem envolvente, você fica louco para saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Você já quer começar a ler porque você precisa, sabe? Aquela necessidade mesmo. E aí você entra na segunda parte do livro, que é Detetives Selvagens, e a sua cara vai no chão. Literalmente. Você começa a ler um capítulo aleatório, depois um outro capítulo aleatório, depois um outro capítulo também aleatório, citando Ulisses Lima e Arthur Belano, ou coisas assim, sem sentido. E eu fechei o livro, olhei bem pra cara dele e falei: como assim, meu filho? Como assim você não vai continuar contando a história que parou no meio? Eu quero saber o que aconteceu. Mas é óbvio que eu continuei lendo o livro, e foi quando eu percebi a estrutura da história, e foi quando minha ficha caiu e eu já comecei a ficar maluca com o livro. Porque nessa segunda parte, gente, a gente vai ter 50 personagens diferentes. Na verdade, são mais de 50 personagens, narradores diferentes, que vão dar pistas pra gente do paradeiro de Ulisses Lima e Arthur Belano. A gente percebe que em algum momento da história eles precisaram se separar, cada um seguiu um caminho. Então, esse segundo capítulo, que tem mais de 400 páginas, é justamente disso. São pessoas que em algum momento da vida cruzaram com eles pelo caminho, né, em algum lugar do mundo. Então a gente vai ter México, Nicarágua, Europa, Paris, África, e contam a experiência de vida, o relacionamento que eles tiveram com os dois rapazes. São personagens, narradores completamente diferentes uns dos outros, que não se conhecem, alguns se repetem, tá? E eu adorei quando isso aconteceu. Alguns são insuportáveis, alguns são intrigantes, alguns são fantásticos, alguns são chatos, tá? Mas todos eles têm alguma coisa relevante para falar sobre os rapazes, ou para contar de como era a situação. E, por exemplo, tem um capítulo aqui que conta a história de uma moça que na época da ditadura do México, a polícia invadiu a universidade e ela ficou
presa num banheiro, escondida por 3 ou 4 dias, não sei. Sem comida, sem água, sem nada. E pronto, e acabou. E contou essa história. Eu falei, gente, mas pra que isso aqui, né? Não contou, não deu, eu não vi nenhuma pista, né? Não vi nada. Mas assim, serviu para ilustrar a situação política, econômica que o México vivia na época, né? E aí você passa a enxergar o cenário a partir dessas pistas. E é aí, mais uma vez, que minha cara foi no chão. Porque a gente acha que vai ler uma história de detetives dos 2 rapazes procurando pistas sobre Cesária Tinarheiro, só que na verdade os detetives somos nós leitores, que estamos procurando pistas sobre os 2 rapazes, Ulisses Lima e Arthur Belano. E isso é fantástico, gente, isso é sensacional. O que é mais impressionante é como uma pessoa consegue dar vida a mais de 50 personagens em um único livro e tudo fazer sentido. E cada personagem com a sua característica principal, com o seu contexto, com o seu drama pessoal, e você sente simpatia por cada um deles. Ou você sente antipatia, porque o narrador, personagem da vez, em poucas páginas conta a sua história, e você fica apaixonado por ele, você quer mais. Só que essa história termina de uma forma abrupta, sem conclusão, e você não vai ver esse personagem nunca mais no livro. Você quer mais, você quer saber mais a história e você não vai ter. Aceite isso. e ao mesmo tempo que eu fiquei brava porque acabou de uma forma de repente, eu já fiquei feliz porque o próximo personagem era uma outra história incrível e apaixonante. E tudo dando pistas dos meninos ou não. Esse ou não é sacanagem, né? Mas tudo bem. E eu me apaixonei pelas personagens femininas que Bolanho criou. Elas são fantásticas, são complexas, cada uma tem a sua história, sabe? Fica naquele limite, sabe, de felicidade e depressão. É assim, é uma coisa incrível, é incrível. E os personagens mais leves e mais felizes têm traços de loucura. E assim, é incrível. O caminhão do lixo. Tá bom. Então é sempre aquela aura obscura, sabe? A respeito da história dos rapazes e dos narradores. É bem interessante, sabe? Te envolve muito, te envolve muito. E outra coisa que te dá um nó na cabeça é que, como eu disse no início do vídeo, essa segunda parte ela começa em 1976 e termina em 1996. Então são 20 anos aí de história, onde essas pessoas encontram Ulisses Lima e Arthur Belano ao longo desses 20 anos, né? Em vários lugares do mundo. E esses depoimentos não são em ordem cronológica. Você vai ter um depoimento em 1976, daí o próximo capítulo é uma pessoa já em 85, depois vai para 92, depois volta para a década de 70 e é sensacional. Então os capítulos vão se alternando, os personagens também, as histórias também, e você tem que organizar isso na sua cabeça, senão você fica doido. Eu comecei a fazer um esquema dos personagens, datas, como eles encontraram Ulisses Lima e Arthur Belano, o relacionamento entre eles e entre os outros personagens. E eu fiquei maluca. Eu fiz isso uns 3 capítulos, depois eu não consegui mais. Só que aí no início aqui do livro tem um mapa, não um mapa, mas tem aqui um índice com todos os personagens que aparecem no livro, o local onde eles aparecem, o ano e a página, né? Então, se você se perder, você pode vir aqui dar uma consultada, mas também é tudo bagunçado, né? Não é em ordem cronológica, não é nada. É fantástico. Bom, e a terceira parte do livro, que se chama Os Desertos de Sonora, ele começa em 1976, ou seja, ele vai começar exatamente onde a primeira parte terminou. Então a primeira parte e a última se complementam, uma continua a outra, e o meio é aquela miscelânea, né? Aí a gente já tem mais uma ação, né? Porque vai contar as aventuras dos rapazes pelo deserto mexicano,
em busca de Cesare Tinarero, e se eles conseguem ou não aí é outra história, lógico que eu não vou falar, né? Mas é sensacional, é muito bom, gente, é muito bom. É um fim bacana para uma teia que se construiu ao longo de 20 anos, né, de história e de pistas. E outra coisa que eu esqueci de mencionar é que é o seguinte, você vai construindo a história de Ulisses Lima e Arthur Belano somente com coisas que falam a respeito deles, né? Eles não aparecem em nenhum momento para contar a versão deles da história. Então você não sabe se o que está sendo dito é verdade. Cabe ao leitor julgar no que acreditar ou não. E você torce pelos personagens mesmo assim, você quer saber mesmo assim, mesmo sem saber se o que estão contando deles é verdade ou não. É sensacional. E eu disse para vocês no início da resenha que antes de começar a ler o livro, eu fui atrás para conhecer um pouquinho mais da biografia do Bolanho. E isso foi imprescindível, tá, galera, para a história, porque assim como Javier Cercas, Roberto Bolanho também gosta de colocar alter egos nos livros e mesclar a realidade com ficção. E aqui não foi diferente. Pelo nome a gente já percebe que Roberto Bolanho e Arthur Belano são bem parecidos, né? Então o Belano é um alter ego do Roberto Bolanho. Inclusive várias características pessoais do Bolanho a gente enxerga no Arthur. Coisas da vida, lugares por onde ele passou, empregos que ele trabalhou, as doenças que ele teve ao longo da vida, relacionamentos. Então isso tudo a gente enxerga, a gente faz analogia da realidade com a ficção, né, no alter ego de Roberto Bolanho, que é o Arthur Belano. É sensacional. Né? Gente, eu acho que eu não tenho mais nada para falar do livro. O livro, como eu disse, a história é simples, mas a construção do livro é fantástica. É um livro que merece ser lido por todo mundo, tá? Ele tem uma estrutura mais complexa, assim, ele vai precisar que você tenha uma atenção maior na leitura. Algumas vezes ele vai parecer cansativo, algumas vezes ele vai parecer sensacional. E é um livro muito realista, que não tem, assim, pudores, principalmente porque... principalmente nas passagens do México, né? Que é uma vida mais bandida, vamos dizer assim, uma vida mais boêmia, com bastante sexo e é realismo mesmo, é uma escrita crua. É uma história simples que envolve elementos de romance policial, mas com personagens complexos, com uma estrutura completamente diferente de tudo que eu já tinha visto. E assim, me conquistou e com certeza, eu volto a repetir, foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Não pela história, mas pela estrutura e por tudo que ele representou para mim. Realmente foi um marco para mim na minha vida de leitura. E antes de encerrar a resenha, eu preciso falar um pouquinho desse autor sensacional. Roberto Bolanho, ele é chileno, viveu muitos anos no México e no final da sua vida ele foi morar na Espanha. Ele foi descoberto como escritor tardiamente, aos 40 anos. Até então ele trabalhou com várias coisas, vários subempregos, assim como Arthur Belano, do livro. Morreu aos 50 anos, super novo, de insuficiência hepática. Detetives Selvagens ganhou um prêmio, o prêmio Rômulo Gallegos, em 1999, que é o prêmio mais importante da literatura da língua latino-americana. E ele também é considerado o livro chileno mais importante dos últimos 25 anos. E gente, eu tô toda arrepiada aqui, de verdade, porque é um livraço, é um livro espetacular. Leiam sim, mas sabendo que é uma leitura densa, é uma estrutura complexa, você vai precisar ter um pouquinho de paciência. Mas assim que você pega o jeito do livro, é uma delícia, vale muito a pena ler Detetives Selvagens. Recomendo nota 1000, recomendo muito mesmo. Leiam! Galera, essa foi a minha resenha de Detetives Selvagens de Roberto Bolanho. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero muito ter feito jus a tudo isso que o livro me passou. Eu acho que não deu, não dá. É aquele livro que eu falo que você tem que ter experiência da leitura. Você tem que ter, né, aquele contato com o livro, para você saber o que é realmente ler uma obra como essa. Eu achei sensacional. Né? Podem falar aí o que quiser, pode falar que não gostou, pode falar que é ruim, que não vou ligar. O que vale pra mim é a minha experiência como leitura em relação ao livro.
Eu achei fantástico. Bom, se você gostou da resenha, dá um joinha aqui para ajudar na divulgação do canal, se inscreva no Lido Lendo para acompanhar tudo que eu coloco aqui e me acompanhe também pelas redes sociais, tem Instagram, tem Facebook, Scoob, tá tudo aqui do lado, tudo lá embaixo também no bloco de informações, tá? Galera, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!